Olha, paramos nessa parte aqui. Eu falei para vocês que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países europeus que estavam colonizando a África, né, de certa forma explorando o continente africano, que já tinham dividido a África desde o século XIX, eles tinham investido muito dinheiro na Segunda Guerra e tudo mais, muita gente, não estavam mais ali, de certa forma, tendo condições de se manter na África, e surgiram muitos movimentos de independência na África, em países africanos. E muitos países foram se tornando independentes, né? Entre 50 e 70, tiveram aí diversos momentos onde países se tornaram independentes. E eu falei para vocês ontem que esse período de descolonização, de independência de países africanos, não foi uma coisa muito fácil, não, simples não, né? Muitos países vivenciam até hoje conflitos civis, conflitos internos entre tribos diferentes, entre etnias diferentes, vivenciam ainda governos muito totalitários, repressivos, ditaduras, enfim, esses movimentos de independência foram acompanhados de muita violência e alguns governos totalitários que persistem até hoje em alguns países. Falei para vocês também essa parte aqui, né, falando restritamente sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria é esse período que vai aí, né, pós Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1989, que é quando acaba a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim acontece. Vai haver a reunificação da Alemanha, aí o mundo socialista vai entrar em uma crise econômica na década de 80, não vai acompanhar o desenvolvimento do mundo capitalista. Vocês vão ver já aí o que aconteceu. Eu estava pensando em outra palavra, pode falar não, viu, Beatriz? Muito bem. Então, durante a Guerra Fria, muitos países africanos e países também asiáticos que estavam sendo colonizados por países europeus, né, grande parte dos países africanos, alguns países asiáticos, se juntaram em uma conferência chamada Conferência de Bandung, que foi na Indonésia, em 1955, e decidiram criar um grupo lá, chamado do Grupo dos Não Alinhados, né? Esse nome não alinhado só veio depois, mas eles criaram um grupo lá de países que nem se aliaram, nem ficaram ali do ladinho dos Estados Unidos capitalista, do bloco capitalista, nem do bloco socialista, né? Vamos ficar neutro aqui em termos políticos, vamos ficar neutro, não vamos apoiar nenhum nem outro, vamos ficar aqui na nossa, vamos lutar aqui em prol da nossa independência, da nossa segurança política, econômica, vamos lutar aí pelo fim do imperialismo, por essa exploração das nossas terras, enfim, vamos lutar por isso tudo. E vamos ficar neutro. Então, formou-se aí o grupo dos não alinhados, a galera que nem se alinha, nem está ali do lado dos Estados Unidos, nem do lado ali da União Soviética e dos países que estavam ali pró um ou outro. Aqui tem um pouquinho falando o mapa da cronologia das independências na África, ó. Países não colonizados, que não foram colonizados. Aí tem antes de 1922, que se tornaram independentes. Egito, tem a África do Sul. Aí de 1951, já depois da Segunda Guerra, a 1958. Aí estou olhando para a legenda, viu? Vocês estão olhando para a legenda, né? De 1960, que se tornou independente em 1960, depois de 61 a 68, 74 a 77, de 90 a 93, e 2011 é o país mais recente, aqui eles falam do... Que Sudão, né? É o Sudão do Sul, né? Que se tornou um país somente em 2011. Mas isso aqui foi um processo de separação, né? Já existiu o Sudão, o país Sudão, e em 2011 houve um referendo, uma votação dentro do Sudão para saber se eles queriam separar e fundar um novo país, e aí decidiram separar, né? Dentro do Sudão. O Sudão foi separado em dois, Sudão e Sudão do Sul. Formou o Sudão do Sul, que é o país mais recente do mundo. É o país mais recente no mapa do mundo. E faz parte da ONU também, né? Que faz parte da ONU. É o mais recente. E tinha muita divergência dentro do Sudão em relação à religião. Essa parte mais norte aqui, que é o Sudão, era de maioria islâmica, enquanto a parte sul era de maioria cristã. Então, eles têm uma divergência religiosa. Essa divergência religiosa acabou meio que gerando uma tretazinha política em relação a eles, né? A galera islâmica queria meio que impor a Sharia, a lei islâmica, em todo o território do Sudão, e a galera do Sul não gostava disso. E até hoje ainda rola uma treta entre eles dois, mesmo separado, porque grande parte dos postos de petróleo ficou no Sudão do Sul. Então, ficou naquela, né? A gente precisa decidir aqui, eu quero uma parte disso aí, tá no meu território também, eu quero uma parte disso aí. E o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo. Então, rola uma tretinha ainda básica entre eles dois. Embora seja um país recente, o Sudão do Sul é um país que passa por dificuldades, né? Um país que as condições de vida não são muito boas, não. Infelizmente. E aí, meu povo, vamos para o fim da Guerra Fria, né? Vamos que vamos, fim da Guerra Fria. Eu falei para vocês ontem que no ano de 1961 foi construído o Muro de Berlim, né?
o Muro de Berlim ele foi construído na capital da Alemanha, chamada Berlim, e ele simbolizou, durante a Guerra Fria, ali o símbolo da Guerra Fria. Ele simbolizou o mundo bipolar, o mundo marcado por dois polos de poder. Um polo de poder socialista, liderado pela União Soviética, e um polo de poder capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Então, o mundo durante a Guerra Fria é um mundo bipolar, porque ele é marcado por B2, né? Dois polos de poder, um capitalista e um socialista. Então, quando vai haver a queda do Muro de Berlim, quando ocorre a queda do Muro de Berlim, que a Alemanha vai ser reunificada, vai se tornar toda capitalista, né? Vai se tornar reunificada, o que vai acontecer? Aquilo ali é o marco final da Guerra Fria, porque o que tinha marcado o símbolo da Guerra Fria era o Muro de Berlim. Então, quando acaba, né, derruba o Muro de Berlim, acaba a Guerra Fria, é o símbolo final da Guerra Fria, certo? Ana Beatriz, e por que isso aconteceu, mulher? Isso é muito importante você falar isso para a gente, né? Por que acabou a Guerra Fria? Por que o Muro de Berlim foi derrubado, a Alemanha foi reunificada e tudo mais? Primeiro que a gente sabe que a Alemanha ela foi dividida em duas partes, né? Inclusive a capital também. Ok, beleza. Uma parte era dominada pelo sistema capitalista, se desenvolveu muito, a Alemanha é capitalista. A Europa Ocidental estava de vento em popa também, desenvolveu bastante com a Segunda Guerra, com o Plano Marshall, né, dos Estados Unidos, que financiou a reconstrução da Europa, financiaram a reconstrução do Japão, de boas. Essa galera aí toda crescendo, a galera capitalista. Essa galera capitalista tinha se envolvido maciçamente na terceira Revolução Industrial, que começou por volta de 1970, ainda no contexto da Guerra Fria, estava começando a terceira Revolução Industrial, que é a revolução da informática, da robótica, da biotecnologia, enfim, da automação industrial, das grandes automações industriais. Então, a terceira revolução ela começa nesse mundo capitalista, né? E aí o mundo socialista da União Soviética e dos países do leste da Europa, né, não tinha conseguido se envolver nessa terceira revolução. Eles não conseguiram se desenvolver, né, a nível tecnológico, igual os países capitalistas. Eles não conseguiram. A galera socialista meio que ficou atrasada, né? E aí começa na década de 80 uma crise econômica que atinge a União Soviética, assim, pá, né? De vento em popa. E aí a União Soviética não consegue, é um país que estava investindo muito no setor armamentista, no setor, né, espacial, com corrida espacial e tal, beleza. Mas eles não conseguiram investir em outros setores, no setor industrial, de indústria de base, indústria de produção de bens de consumo, indústria na área de informática, de telecomunicações, e até na agricultura. Teve um momento que faltava até alimento para as pessoas, certo? Na União Soviética. Então, assim, eles não conseguiram se aliar ao desenvolvimento do mundo capitalista. Não conseguiram, né? O socialismo não conseguiu ali, que foi aplicado, não conseguiu se desenvolver tanto quanto o mundo capitalista, que estava de vento em popa, vivenciando a terceira Revolução Industrial. Então, começou uma crise na União Soviética. A União Soviética vai entrar como o diretor-geral do Partido Comunista lá. Vai chegar um cara em 1985, a União Soviética já estava em crise, né? Crise econômica. E aí chegou ao poder lá um cara chamado Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev é um cara que ele vai tentar reerguer a União Soviética. Ele implanta duas propostas lá para tentar reerguer a União Soviética, que estava em crise. Ele implanta a glasnost, que é a transparência política, e tem o outro plano dele é a perestroika. Nome estranho, né? Porque é russo. Perestroika é o plano de reestruturação econômica. O Mikhail Gorbachev, percebendo que a União Soviética estava em crise, fez, eita, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa, montar alguma estratégia aqui para que esse país se reerga, né? Senão a gente vai acabar de vez aqui, já estava em crise. E aí tenta tornar, de certa forma, no campo da política, mais transparente, né? As pessoas terem mais acesso ao que estava acontecendo ali e tal, no Partido Comunista, no país. E no plano econômico tenta investir, né, na economia do país, de certa forma tentando abrir um pouco ali a economia da União Soviética e tal, mas não consegue. Esses dois planos foram por água abaixo, nenhum dos dois deram certo. E aí, no ano de 1991, né, quando já tinha acabado a Guerra Fria, o que é que vai acontecer? A União Soviética ela acaba também, em 91. 91 acaba a União Soviética. Ela vai acabar porque ela vai não conseguir se reerguer, né, com os planos de Mikhail Gorbachev, e vai sofrer um golpe de Estado. Vai sofrer um golpe de Estado, mas aí não vai dar certo, porque muitos soldados, a galera do exército foi para o meio das ruas e não apoiou o golpe de Estado, e aí só sei que conseguiram depor lá o cara que estava no poder, né? O Mikhail Gorbachev caiu fora, e aí acaba a União Soviética em 1991. Quando a União Soviética acabou, gente, o que vai acontecer? Vão se formar 15 países independentes.
porque quem fazia parte da União Soviética eram 15 nações. Então, quando acaba, se formam 15 países. E um deles é a Rússia, né? Outro é a Estônia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Belarus, né? Ucrânia. Vão tudo se formar e vão se tornar países independentes em 1991. Nesse contexto todo que eu estou falando para vocês, já acabou a Guerra Fria. A Guerra Fria acaba nessa crise econômica muito forte da União Soviética, na década de 80, né? Acaba nesse período aí. E quando perceberam que o socialismo que foi aplicado não estava dando certo, né? Não estava conseguindo acompanhar o desenvolvimento econômico e social do mundo capitalista. Enfim, não que fosse um grande desenvolvimento social, mas econômico, né? Do mundo capitalista. E aí, em 1989, vai haver a queda do Muro de Berlim, a Alemanha vai se tornar uma só, a parte que era oriental, sob domínio da União Soviética, vai passar por uma transição para o capitalismo, ela vai se tornar toda capitalistazinha, bonitinha, e não que o socialismo seja coisa ruim, é maravilhosa, se realmente fosse colocado em prática como ele foi feito para ser, mas enfim, então acaba aí a Alemanha, a queda do Muro de Berlim ao final da Guerra Fria. Em 91 vem o checkmate com o final da União Soviética, né, que acaba e se formam 15 países independentes. Depois que ela acaba, que se formam 15 países, eles dizem assim, gente, a gente está tão unido ainda, né, politicamente e economicamente, vamos montar um bloco econômico entre a gente? Bora! Aí, Estônia, Letônia e Lituânia, que são as nações bálticas, disseram, não, eu não quero fazer parte disso. Tchau para vocês, passamos muito tempo nessa amizade, mas a gente não gostava de vocês. A gente não quer nada com vocês. A gente vai começar a se aliar agora à União Europeia, certo? Tchau. Então, formam aí um bloco econômico formado por 12 ex-repúblicas, né, da União Soviética. Se forma. Esse bloco existe até hoje, que é a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Acaba a União Soviética, se formam 15 países. Desses 15, 12 se reuniram e fundaram um bloco econômico entre eles. Era para ser uma confederação de estados. Mas aí, com o tempo, muitos países da CEI foram saindo, porque a Rússia começou a tretar com vários países da CEI. E aí é um bloco econômico que talvez até deixe de existir futuramente. Né? Está bem fraquinho já hoje em dia. E, por fim, cadê? Por fim, feito por mim, a gente vai para o último tópico, que vai terminar a aula, que é a nova ordem mundial, que a gente vive uma nova ordem mundial. Menos de um minuto já. Exatamente. A nossa ordem mundial agora é unimultipolar. Unimultipolar. Ou muitas pessoas chamam de multipolar só. Mas eu vou dizer por que o nome uni, vocês vão entender por que uni. Uni vem na questão de que só existe um exército aí altamente poderoso, né, no mundo, super equipado, super tecnológico, super bem treinado, que é o exército